Quando você ouve essa palavra, talvez tu lembrou aí de um problema de saúde que você tem. Uma circunstância difícil que você vem passando. Algo que talvez tenha tirado a tua paz, teus recursos, teu tempo. Mas talvez você diz, pastor, eu não tenho nada para ser curado. Eu fui no médico e fiz um check-up, e o médico falou que eu estou bom. O médico falou que eu estou como um guri, como diz o meu sogro, né? Ele disse que ele vai no médico fazer exame, e o médico diz para ele, você está como um guri. Mas existem áreas da nossa vida que precisam ser curadas, que nem nós sabemos. Eu vou falar de novo. Existem áreas da nossa vida que precisam ser curadas, que nem nós sabemos. E nós só descobrimos essa necessidade de cura quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo, ou quando nós somos confrontados com uma situação. Essa semana mesmo eu fui confrontado com uma situação em uma área da minha vida que eu achei que eu já estava curado, e Deus me mostrou, eu tenho que trabalhar contigo ainda. Então o que Deus faz, escute o que eu vou te falar. O que Deus faz é trabalhar num constante processo na nossa vida. Fala comigo, processo. E Deus, ele é tão perfeito no processo que ele, na grande maioria das vezes, ele não deixa a gente saber que ele está trabalhando. Ele não deixa a gente perceber, e a gente acha que a culpa é do patrão, que a culpa é do trânsito, que a culpa é do remédio, que a culpa é do médico, que a culpa é do calor, do frio, do clima. Mas na verdade a culpa por esse trabalhar, por esse processo, ela é de Deus. Se é que a gente pode dizer que é culpa. E eu quero ler um texto contigo, nós vamos ler 3 textos. O primeiro, um livro de 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Salomão, quando ele constrói o templo, a promessa que Deus havia dado ao seu pai Davi, Everaldo falou de Salomão aqui. E Salomão então, ele constrói o templo, e ele prepara uma cerimônia de dedicação do templo. Ele traz a Arca da Aliança para esse templo. E no dia em que ele dedica, que ele consagra o templo, ele faz uma oração e o Senhor aparece para ele. E eu quero apenas ler o versículo 14 do capítulo 7. 2 Crônicas 7, 14. Deus falando para Salomão, ele disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Eu vou pedir para a Bárbara deixar aqui esse versículo um pouquinho. Irmãos, há muitos anos que eu ouço esse versículo, alguém fala desse versículo, e esse é aquele versículo para você deixar lá na geladeira. Deus, ele responde a uma oração de um rei que estava dedicando um templo, e ele diz assim: olha, vocês construíram um lugar bonito, aqui é um lugar que não tem outro igual. A Bíblia diz que povos iam até Jerusalém para ver a grandiosidade, a beleza do templo de Salomão. Mas vem Deus e fala assim: olha, existem algumas coisas que vocês precisam fazer para que eu ouça vocês.
Em outras palavras, Deus disse: olha, tudo muito bonito isso aqui, mas existe algo muito superior à beleza desse templo. Existe algo muito superior à grandiosidade deste templo. Existe algo muito superior àquilo que Deus ele pode fazer. Eu vou deixar os irmãos se acomodarem primeiro, daí a gente vai continuar. Deus ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. E aí depois ele dá uma promessa. A primeira promessa: eu vou ouvir. A segunda promessa: eu vou perdoar. E a terceira promessa: eu vou curar. Eu vou sarar. Irmãos, tem muita coisa na nossa vida que nós ainda não recebemos porque o terreno não está pronto. De vez em quando você passa aí numa obra de construção civil, você observa às vezes um terreno sendo aplanado. Quem já viu isso? Né? Às vezes você mesmo já teve uma experiência, comprou um terreno que era um pouco com declive, e aí você contratou lá uns caminhões para vir trazer uma terra, aí você aplanou, aí depois que o terreno sentou, que aquela terra sentou, aí você começa a construção. Não é assim? É assim. É assim. Ninguém sai dirigindo um carro pelas ruas que aprendeu a dirigir de manhã, à tarde vai fazer uma viagem. Existe um processo, existe uma preparação para a construção de algo. E essa preparação para a construção de algo diz respeito a coisas da minha vida, da sua vida. O segundo texto, por favor, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus na casa de Zaqueu. Lucas 19, versículo 10. 19, 10. Jesus lhe disse, o 9, por favor, o 9. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, irmãos, a promessa aqui que Jesus faz, não apenas a Zaqueu, mas a todos nós, é que Ele não tem uma outra maior responsabilidade, senão nos salvar. A maior responsabilidade de Jesus é nos salvar. Pastor, então Ele não pode me curar? Claro que sim, mas é um segundo plano. É um segundo plano. Por quê? Porque tem muita gente que vai orar a vida inteira por uma cura e não vai alcançar. Você deve conhecer gente assim. Paulo mesmo disse, Jorge, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e 3 vezes eu já orei ao Senhor para que tirasse isso de mim, e Ele me respondeu, a minha graça te basta. Mas Paulo, quando ele começa a falar sobre esse espinho, sobre essa dificuldade, ele justifica por que ele recebeu aquele espinho na carne. Por que ele recebeu aquela doença? Para que eu não me ensoberbecesse. E quando a gente estiver no céu, a gente vai poder pedir para Paulo, Paulo, escuta, qual que é a doença? Porque até hoje o que tem é especulação. Um diz que é problema de úlcera. Outro fala que era problema de visão.
Outro diz que era um problema hepático, que ele não conseguia se curar de um problema. Irmãos, isso tudo é especulação. Mas e Jesus poderia ou não poderia ter curado Paulo? Sim. E por que não curou? Porque se ele não tivesse uma doença, ele não seria o Paulo que nós conhecemos. Ele não seria o Paulo capaz de hoje fazer o que precisa ser feito, falar o que queria ser falado. Último versículo, depois a gente vai dividir isso aqui em alguns tópicos. Evangelho de João, capítulo 10. João 10. Jesus falando do bom pastor. João 10. Ele diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Uma outra versão vai dizer: e a tenham em abundância, e a tenham de maneira completa. Então Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida plena, vida completa. Uma vida sem manchas. Isso inclui a cura? Sim, inclui a cura. Mas primeiro, a cura espiritual. Primeiro, a cura daquilo que vai permitir que eu esteja com Ele no céu. Por quê? Porque a prioridade dele, quando Ele veio, Ele diz: eu vim para buscar e salvar o perdido. Então existem áreas da nossa vida que nós, sim, precisamos de cura para que possamos alcançar essa salvação. Eu quero meditar aqui em alguns pontos do trabalhar de Deus, sobre curas que acontecem antes da cura. Pastor, mas isso não é redundante? Parece redundante, né? Mas não é não. Porque eu posso estar orando por algo para ser curado, mas eu não sei que tem algo que precisa ser curado antes para que eu possa desfrutar dessa cura. Você entende isso? Vou dar um exemplo. Não, 3 exemplos aqui nesta noite. O primeiro exemplo: existia uma mulher, Everaldo, a Bíblia diz que ela sofria de hemorragia há 12 anos. E aqui nós temos muitos relatos de mulheres que sofrem com a desregulação hormonal, e isso destrói a saúde das mulheres. E aquela mulher não sofria senão de hemorragia há 12 anos. E a Bíblia também diz que tudo que ela tinha, ela gastou. E ela ia no médico, ia no outro médico e não resolvia. Então, eu vou pedir para você, pense comigo, se aquela mulher se prostrou para orar, qual foi o pedido que ela fez? Eu quero que essa hemorragia cesse. Eu quero que essa hemorragia cesse. Um belo dia, ela viu Jesus passando com uma multidão. E a Bíblia diz que ela propôs no seu coração: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Irmãos, e ela foi, e ela se joga, e ela toca. Jesus para e diz assim: quem que me tocou? De mim saiu poder. A mulher se apresenta, Jesus olha para ela e diz: filha, tua fé te salvou. Mas irmãos, para que ela conseguisse chegar ao ponto de se jogar no meio da multidão e tocar em Jesus, correndo o risco de ser apedrejada, porque ela estava imunda, ela teve que deixar todo o desânimo para trás. Ela teve que deixar todo o medo para trás.
Amém? Tem gente que sofre de desânimo? Tem? Tem. Tem gente que não gosta da sexta-feira, porque ela está muito perto da segunda. Aham. Dona Nelson, tem coisa que é... Tem gente, irmãos, que anda desanimado a vida inteira. Você não vê um sorriso, você não vê uma comemoração, reclama, tem medo de tudo. E talvez a oração que essa pessoa faz é para curar lá um problema que ela tem lá no intestino, no pâncreas, na vesícula, na coluna. É para curar um problema que o médico detectou, mas na verdade antes disso existe algo para ser curado na vida dela, que é o desânimo. Talvez a amargura, o medo. Se aquela mulher não tivesse sido curada do medo, do desânimo, ela não teria tido coragem de se jogar aos pés de Jesus. Talvez essa palavra está falando com você. Tem coisas na tua vida que tu precisa permitir que Deus cure antes desse pedido principal. Antes. A cura do pessimismo. Evangelho de João, capítulo 5. Não precisamos ler, é um texto que a gente já falou aqui tantas vezes. João 5 fala de um homem que era paralítico. E ele estava na beira do tanque. Lembra? Tanque de Betesda. E ele um pouco mais estava ali do que aquela mulher. Aquela mulher sofreu de hemorragia por 12 anos, mas a Bíblia diz que ele estava assim há 38 anos. E havia ali, vamos chamar de lenda, havia uma crença de que de tempo em tempo, e a Bíblia não fala que isso aconteceu mesmo, mas havia uma crença que de tempo em tempo um anjo descia e mexia na água. E o primeiro coxo paralítico, enfim, doente que tivesse ali e entrasse na água era curado. E ele estava ali, deitado. Um belo dia, quem que entra pela porta das ovelhas? Jesus. Jesus entra pela porta das ovelhas e a Bíblia diz, sabendo que estava ali, assim, há 38 anos, fez uma pergunta para ele, Rogério. Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Tu queres ser curado? Irmão, se ele não tivesse um problema anterior ao problema das pernas, ele iria responder, eu quero. Mas tinha um outro problema que era o pessimismo. Ele responde para Jesus, não tem ninguém que me coloca no tanque, quando a água é agitada, sempre vem outro e entra na minha frente. Sabe aquele desenho animado? Como é que era o nome daquele desenho? Ó céus, ó vida. Como é que era? Qual é o nome desse desenho? É do Catatal? Não é do Catatal. Ó céus, ó vida, ó trabalho, né? Aquelas pessoas. Já viu alguém caminhando assim? E nem quando a gente manda o filho lavar a louça. Na tua casa não é assim, né? Tem gente que adora acordar cedo e já sai falando e tal. Outro, quando você fala de manhã com alguém, capaz de você levar uma panelada. Verdade ou não? Eu já de manhã eu funciono, irmãos. Vai chegando a metade da tarde, assim, para a noite, só que nem galinha. Né? De manhã eu funciono. As minhas aulas, irmão, lá na universidade, eu marco tudo de manhã a partir das 7h30.
depois vamos entrar nesse assunto. Eu às vezes vou na casa do meu irmão, ele bota um negocinho na comida, me dá um sono, irmão. Depois eu conto quem que é. Mas voltando, se tem uma coisa que eu preciso admitir, que eu preciso ser curado, é do pessimismo. O pessimismo é uma doença tão impregnada na vida da pessoa que ela não consegue ver o lado bom das coisas. Você tinha marcado lá um compromisso, choveu. Essa chuva! Glória a Deus pela chuva. Glória a Deus. O pessimismo leva à murmuração. E a murmuração faz com que a gente não perceba as coisas lindas ao nosso redor. Se você tem se identificado com aquilo que eu estou falando aqui, e você tem orado para Deus curar alguma coisa na tua vida que não tem sido curada, talvez é hora de permitir que Deus trabalhe nesse pessimismo aí na tua vida. Talvez é hora de permitir que Deus, Ele restitua coisas que você perdeu ao longo do tempo. Você entende isso? Amém? Agora existe uma outra área, uma outra cura que tem que vir antes da cura, que é um pouco mais delicada. E eu tomo muito cuidado quando eu falo desse assunto aqui, que é a cura das companhias. Evangelho de Lucas, capítulo 5, por favor, Bárbara, Lucas 5. Lucas capítulo 5. Irmãos, a companhia é como um perfume. É ou não é? A companhia é como um perfume. Se você caminhar, andar, sentar, estar, conviver, quando vê, você está com o mesmo cheiro daquela outra pessoa. Não o cheiro no sentido físico do cheiro, mas o cheiro no sentido de comportamento, de sotaque. Daqui a pouco você não falava palavrão, aí você convive com uma pessoa que fala palavrão, palavrão, palavrão. Irmão, não se assuste, daqui a pouco você vai estar falando palavrão. Você não ia a certos lugares, aí tu começa a se aproximar de pessoas que vão a outros em certos lugares. Daqui a pouco tu vem, depois de tantos convites, eu vou só para ver como é que é. Lucas capítulo 5, versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Fala comigo, bem na frente de Jesus. São essas as companhias que você tem que ter. Pessoas que estão dispostas a levar você bem na frente de Jesus. Isso não significa que você não deve falar bom dia, boa tarde, boa noite, e você não vai poder conviver lá no trabalho com alguém que é ímpio, com alguém que é ateu, com alguém que não acredita no teu Deus. Não tem nada a ver com isso. O que Salomão escreve, o que Davi escreve, o que a Bíblia nos traz, é que o problema está em sentar na roda dos escarnecedores. Essa palavra sentar, Cleo, lá no Salmo 1, feliz o homem que não senta na roda dos escarnecedores, é a mesma palavra usada para Maria. Quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que Marta ela estava correndo para lá e para cá, para lá e para cá, mas Maria quedava-se aos pés do Senhor. E a tradução dessa palavra significa estacionar.
Então, quando eu estaciono, perceba, quando eu estaciono com companhias que não vão me levar para o centro da sala onde está Jesus, eu começo a ser contaminado. Eu começo a não acreditar mais naquilo que eu acreditava. Não foi uma nem duas vezes que eu recebi mensagens. Há poucos dias ainda, uma pessoa que caminhava com a gente, de repente foi embora, me chamou, falou: pastor, eu quero te pedir perdão, porque eu ouvi coisas que eu não deveria ter ouvido. Eu deixei ser influenciado por pessoas que jamais deveriam influenciar a minha vida. E eu vou ir um pouquinho mais fundo com você. Isso inclui os nossos parentes. Pastor Cláudio Duarte fala uma coisa que é difícil, mas é profundo, mas é verdade, irmãos. A gente chama todo mundo de família. Família, eu, minha esposa, minhas filhas. Está aqui meu sogro e minha sogra, que eu amo. Mas minha família são eles. Eles são meus parentes. Família, teu esposo, tua esposa, teus filhos. Os demais são parentes. E tem muita gente cristã se deixando levar pela influência de parente. Quando o diabo ele quer nos acusar de alguma coisa, quem que ele usa? Um poste? Ele usa uma árvore? Quando o diabo quer nos acusar de alguma coisa, ele usa quem? Ele usa pessoas. Tá, tudo bem, pessoas. O Gerto trabalha lá no banco. Vem um senhor lá que ele nunca viu, não sabe o nome, e começa a acusar ele. Funciona essa acusação? Não funciona, por quê? Porque não tem intimidade. Agora, chega um parente dele, chega um amigo íntimo dele, chega uma pessoa próxima dele e começa a acusar. Opa! Balança ou não balança? Balança! Aquele jovem foi curado. A gente não vai ler todo o texto aqui. Aquele jovem foi curado. Jesus, ele diz, primeiro Jesus olha para ele e fala: teus pecados estão perdoados. E aí houve murmuração, né? E Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para você: levanta, pega a tua maca e vai para casa. Irmãos, antes daquele paralítico, escute, antes daquele paralítico ser curado da paralisia dele, ele foi curado das companhias dele. Você entende o que eu estou falando? Se as pessoas que o levaram até Jesus não tivessem feito aquilo, talvez até hoje a gente não seria sabedor dessa cura. Talvez ele tivesse morrido paralítico. Ore para que Deus te coloque no meio de pessoas que vão te levar para o centro da sala onde está Jesus. Se você talvez tenha orado por um relacionamento, por um emprego, por uma decisão que você tem que tomar, lembre-se que nós somos influenciados todos os dias. E quando nós influenciarmos, nós devemos influenciar com base naquilo que Jesus nos fez. Você lembra quando os discípulos eles estavam no mar e veio a tempestade? A tempestade estava influenciando aquela viagem. O vento forte, as ondas, o barco estava enchendo d'água. Então a tempestade influenciava na vida deles. E vem Jesus e olha para a tempestade e fala o quê?
Jesus olha para o vento, para o mar e fala: quieta-se. E tudo ficou calmo. Eu tenho que entender, irmãos, que se eu não influenciar, eu vou ser influenciado. Ou eu coloco a minha influência em prática e permito que isso venha abençoar as outras pessoas, daqui a pouco eu estou sendo influenciado no meio que eu estou inserido. Lá no lugar onde eu trabalho com mais de 200 professores. E a grande maioria não conhece Jesus. Fala palavrão, fala de libertinagem. Mas quando eu estou presente, ninguém fala isso. Por quê? Você falou alguma coisa? Não, eu simplesmente não falo. E quando a conversa continua, eu saio. Experimente se posicionar. Experimente se colocar numa posição firme. Experimente tomar a decisão de não mais ser influenciado pela roda dos escarnecedores. E coloque no teu coração: se alguém vai me influenciar, é aquele que vai me levar para o lugar onde Jesus está no centro. Tua vida vai mudar. E aí você vai poder ser curado. A última cura antes da cura, não menos importante, 1 livro de Reis, capítulo 5, ou é 2º? Primeiro ou 2º? É 2º livro de Reis. Capítulo 5, a partir do versículo 9. Dá para cantar como Naamã? Não? Dá? Eu boto ela no fogo. Esse texto conta a história de um general do exército sírio. O nome dele era Naamã. E a Bíblia diz que Naamã era leproso. Fala comigo, leproso. Então, se ele era leproso, nas orações dele, o que ele pedia? Fala aí para mim. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém leproso. Mas se tivesse alguém leproso, quando você fosse dobrar o teu joelho para orar a Deus, o que tu ia pedir? Eu não quero essa lepra. Senhor, cura essa lepra da minha vida. Amém? Mas Naamã, ele precisava ser curado antes de outra coisa. Naamã, ele achava que a cura que ele precisava ali naquele momento era a lepra, mas na verdade não era, era outra coisa. A partir do versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Ele disse: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria a minha lepra. Olha o que estava no coração dele. Ele não foi para a casa de Eliseu senão porque ele queria isso, ele queria ser bajulado. Ele queria ser tratado como ele era tratado talvez lá no exército dele, pelos soldados dele. E Eliseu nem saiu de casa. Ele mandou um recado. Mandou um recado dizendo: Naamã, você vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. E ele começa a esbravejar, a reclamar, dizendo o que estava no coração dele. Começa a comparar, ali no versículo 12, ele começa a comparar os rios
da Síria e de Israel. E ele foi embora furioso. Irmãos, escute. Ele foi embora furioso. Isso fala muito comigo. A cura pode estar pertinho. A cura pode estar ali, pertinho. Mas às vezes, se tudo não acontece do nosso jeito, a gente vai embora furioso. Pega isso para você. Ah, se não é exatamente como eu queria, não quero mais. A cura pode estar ali pertinho. Mas aí você planejou tudo e não aconteceu conforme tu planejou, você vai embora furioso. É por isso, irmãos, é por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Não é fácil tratar da gente. Não é fácil tratar de um bicho chamado homem. Não é fácil. Não é fácil. Mas sabe o que Naamã tinha a seu favor? As companhias. Eu acho que dá para fazer um paralelo aqui entre os servos de Naamã e os amigos do paralítico. Assim como os amigos do paralítico pegaram aquele paralítico e desceram do telhado, os servos de Naamã disseram para ele assim, versículo 13: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, ele apenas pediu que se lave e será purificado. Veja a importância de uma palavra na nossa vida. Você entende o que Deus está falando contigo hoje? Você entende que tem muita coisa na tua vida que você vive hoje porque você ouviu uma palavra, você ouviu um conselho, você viu alguém te orientar. Coisas assim, irmãos, a gente não pode desperdiçar. Pessoas que estão do nosso lado para nos dizer qual é o caminho. E ele então desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele se tornou como de uma criança. O que acontece a partir daqui, irmãos, é algo chamado conversão. Naamã volta, vai parar onde? Aonde que ele foi parar na volta? De novo, na frente da casa de Eliseu. E o interessante é que agora Eliseu não manda recado. Agora Eliseu vai receber ele. Naamã não estava preparado para ser recebido pelo profeta, porque ele tinha que ser curado antes, não da lepra, mas do orgulho, da soberba. Feche teus olhos um pouquinho. Oh Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã,
pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou. Você pode ficar em pé? Pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quero te convidar para vir aqui na frente para a gente orar junto. Sai do teu lugar. Se essa palavra falou contigo e você hoje diz sim, eu preciso ser curado antes de ser curado. Sim, tem coisas na minha vida que eu percebi que ainda estão no meu coração. Enquanto o Maju canta novamente, os irmãos vão estar orando, impondo as mãos. Eu quero só dar aqui uma direção. Eu quero que todos aqueles que vão orar com essas pessoas liberem uma palavra: seja curado, seja curado, seja curado. Vamos orar por eles? Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra
como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Vou pedir para alguém ligar a luz lá, por favor. Antes da gente encerrar. Tem uma frase que o pastor Telmo sempre diz: leva tempo para Deus fazer de repente. Lembra do início do culto? Quando a gente falava que Deus ele não trabalha senão por meio de processos? Observe o que está acontecendo à sua volta. Observe o seu dia a dia. Que você tenha sensibilidade espiritual para compreender o que o Senhor tem feito, tem trabalhado na sua vida. Eu quero que também, não posso deixar de dizer, da alegria nossa como igreja, de ontem celebrar o casamento da Iana e do José. A Iana e o José se casaram em 2014, se divorciaram e há 2 anos reataram e há alguns dias casaram de novo. E ontem nós abençoamos essa união. E eu brincava lá que a gente fez foi uma cerimônia de bodas de estanho. É isso, Marcelo? 10 anos. Mas que o exemplo da Iana e do José, da restauração do casamento deles, alcance a nossa vida também. Tem coisas que a gente acha que são insignificantes, mas não. Tem muito valor para o Senhor. Amém? Vamos orar? Pega na mão de quem está do teu lado. Eu quero pedir a você que abençoe quem está perto de você. Mesmo que seja uma palavra só. Vira para essa pessoa agora, fala: Deus te abençoe. Diga para ele, para ela, diga assim: que Deus te cure. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra. A cura antes da cura. Que nós estejamos sim, Pai, atentos a coisas que nós achamos que são secundárias, mas o Senhor diz que são as principais. Abençoa esta semana. Senhor, muita gente que estará nestas festas de carnaval, muitos não te conhecem. Senhor, os tire de lá. Eu repreendo aqui todo o mal, todo acidente,
toda briga, toda causa de brigas, homicídios, que a tua mão, Pai, esteja sobre o Brasil. Não leve em conta, Pai, aquilo que muitos dirão sobre o teu nome. Nós estamos aqui para dizer que nós te amamos, Senhor. Abençoe o restante desta semana, abençoe as células, abençoe, Pai, tudo que vamos fazer. Agora abençoe a volta para casa dos irmãos, especialmente os irmãos de Itaipulândia, de Santa Helena e de Medianeira. Muito obrigado, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se tu está perto aí de alguém da tua família, abraça aí bem apertado. E Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.